Fala galera, beleza? Bem-vindo ao nosso simulado de número 01 da turma de mentoria. Hoje, basicamente, nós vamos falar sobre dois temas importantes que estão lá no último programa da prova de inspetor da Polícia Civil, que versa sobre direito administrativo, a parte todinha de conceito, suas fontes, princípios, e a parte também de organização administrativa, que é fundamental a gente entender, porque certamente vai cair no nosso conteúdo programático, beleza? Bom, em relação ao último programa, da última prova de papiloscopista, que tinha alguns temas que não estão na prova de inspetor, pode ser que caia ou não. Então, inicialmente, nós vamos abordar o último conteúdo programático de inspetor, e assim que sair o edital, ou o conteúdo programático sair anteriormente por algum motivo, a gente dá uma adequada. Mas para não fugir muito, justamente porque a gente está focado no cargo de inspetor, que abarca também o conteúdo de investigador de polícia. Beleza? Bom, então vamos lá. Vem comigo aqui na primeira questão. Correção do simulado 01. Nós temos o seguinte. Primeira questão. Instituto OCP, 2019, Polícia Civil do Espírito Santo, cargo de assistente social. Diz assim, ó. Assinale a alternativa correta acerca de conceito e fontes do direito administrativo. Então a questão já começa abordando conceito e fontes do direito administrativo, tá? Então para você perceber que o Instituto OCP, que é a banca da Polícia Civil do Rio de Janeiro, no ano de 2019, numa turma de Polícia Civil, abordou o tema. Então ele não está à toa no conteúdo programático, tá? Primeira opção, o sistema do direito administrativo anglo-americano, Anglo-americano teve origem na França e é focado essencialmente em reger as relações entre cidadãos e administração, fixando prerrogativas e deveres à administração. Só tem um probleminha aqui, Onde ele diz anglo-americano, na verdade, não teve origem na França. O anglo-americano relaciona-se ao inglês, sistema inglês de direito administrativo. Então, o que está acontecendo? Aqui é o sistema administrativo europeu continental. Então, ele pega esse anglo-americano na opção A e inverte com a opção B. Na opção B, ele diz assim, o sistema de direito administrativo europeu continental deixa para o âmbito do direito privado as relações entre Estado e cidadãos. A jurisdição é una, exercida exclusivamente pelo Poder Judiciário. Então, a situação que a gente se depara aí é o seguinte, a banca trocou os conceitos do sistema administrativo. O sistema administrativo brasileiro é o sistema inglês de jurisdição una. Somente o Poder Judiciário pode dizer o direito, pode dizer quem tem direito. Já o sistema francês, as questões que envolvem o Estado são discutidas e resolvidas no Tribunal Administrativo. As questões das outras matérias que não envolvem o Estado vão para o Poder Judiciário. Então, no sistema francês, eu tenho a dualidade de jurisdição, enquanto que no sistema inglês eu tenho a unicidade da jurisdição. Então, a opção, letra A e letra B, ela inverteu. Onde está escrito anglo-americano, na opção A, é o sistema europeu continental. E onde está escrito sistema europeu continental, é o anglo-americano. Então, houve uma inversão das opções, tá ok? Europeu continental, origem na França, anglo-americano, sistema inglês. Está invertido aí as opções, portanto, não é nem a letra A, nem a letra B. Letra C. Exigia de você saber as fontes do direito, tá ok? Ele diz o seguinte, ó. Os costumes não constituem fonte do direito administrativo. Então, ele está afirmando o seguinte, ó. O costume não serve como fonte do direito administrativo. E aí eu tenho que aprender e entender quais são as fontes possíveis do direito administrativo, Quais são as fontes que a gente conhece? Eu tenho basicamente duas fontes no direito administrativo, As fontes imediatas, o próprio nome já diz, Se ela é imediata é a mesma coisa que fontes diretas. Se ela é uma fonte direta, significa dizer que ela é uma fonte primária. Eu tenho também as fontes mediatas ou indiretas ou secundárias.
Então observe que eu tenho uma relação direta aqui, ó. Quando eu falo aqui fonte imediata, o antônimo dela é imediata. Quando eu falo fonte direta, o antônimo dela é indireta. Quando eu falo em fonte primária, o antônimo dela vai ser secundária. Como assim, antônimo, Alexandre? Eles estão antagonistas, né? Eu tenho a imediata contrariando a mediata. Então, uma é direta, a outra só pode ser o quê? Indireta. Então, eu tenho que localizar qual é a fonte, se ela é uma fonte primária ou se ela é uma fonte secundária. Por exemplo, as leis são fontes primárias. Que leis, Alexandre? A legislação de uma forma geral. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, ó, Constituição Federal de 88, lei maior, é uma fonte primária. Quando eu coloco aqui as leis, sejam elas ordinárias, complementares, delegadas, eu estou falando de fontes primárias. E quando eu coloco também aqui os demais atos normativos, decretos, resoluções, eu estou falando de uma fonte primária. Então, quando eu digo aqui leis, é no seu sentido amplo da palavra e não estrito. Então, é tudo aquilo que é entendido como legislação. Já, ainda como fonte primária, quando eu coloco aqui, ó, súmula, vinculantes, também passam a ser fontes primárias. Por quê? Tem força cogente. Força cogente é força obrigacional. Então, quando eu estou diante de uma súmula vinculante, ela faz parte da fonte imediata. Alexandre, regra geral, as súmulas são vinculantes ou não vinculantes? Regra geral é que as súmulas são não vinculantes. E aí as súmulas não vinculantes estão diante das fontes o quê? Mediatas. Então, quais são as fontes mediatas? Então, aqui eu tenho a legislação e tenho as súmulas vinculantes. Aqui eu vou ter a doutrina, vou ter a jurisprudência e vou ter também os costumes. Importante ressaltar, e aí que está um detalhezinho que passa batido, as pessoas não percebem, é o seguinte: quando eu digo jurisprudência, eu tenho a jurisprudência judicial, eu tenho a jurisprudência administrativa. Judicial, nós temos aí os tribunais, né? Decisões reiteradas dos tribunais firmam a jurisprudência. E os tribunais de contas também firmam jurisprudências administrativas, né? Então você tem aí Tribunal de Contas da União com várias súmulas. Essas súmulas, elas não têm o poder cogente, mas é uma das fontes do direito. Então olha que bacana que a gente tem aqui. Nas fontes imediatas, então eu vou botar aqui de primeira fonte, eu tenho a legislação, que é a lei no sentido amplo, mais as súmulas vinculantes. E nas fontes mediatas, que são as secundárias, eu tenho doutrina, jurisprudência e costume. Alexandre, o que é a doutrina? Entendimento dos estudiosos do direito, doutrinadores. O que é jurisprudência? Decisões reiteradas dos tribunais. Quando é do Poder Judiciário, é uma jurisprudência judicial. Quando é do Tribunal de Contas, é uma jurisprudência administrativa. E os costumes também são fontes, Alexandre? São. O que é o costume? É o entendimento da sociedade. E aí eu gosto de dar sempre o exemplo do seguinte: quando você entra numa fila, você entra não porque a lei manda. Eu não conheço nenhuma lei que determina que eu tenha que entrar em fila. Mas eu conheço várias legislações municipais e estaduais que determinam tempo de fila. Nos bancos, nos supermercados. Então olha que interessante. Não há uma lei que me obrigue a entrar na fila, mas há uma lei que determina o prazo e o tempo de atendimento na fila. De onde que vem esse entrar na fila? Vem desde a época do colégio, lembra? Que você entrava atrás do coleguinha para poder ter acesso a alguma coisa? Sou da época que eu estudei escola pública da primeira, quarta série, então para pegar merenda tinha que entrar na filinha bonitinha. Tinha que cantar o hino, então tinha formação na filinha. E isso foi condicionando a criança.
Então, a partir daí, eu entendi que quando tem mais de uma pessoa querendo a mesma coisa que eu e ir no mesmo lugar que eu, tem uma fila que deve ser respeitada. Se eu desrespeitar essa fila e causar uma confusão, um dano absurdo, uma pancadaria generalizada, uma porradaria geral, eu estou causando um dano e sou responsável. Por quê? O direito tem como fonte o costume. Então, basicamente, as fontes podem ser imediatas ou mediatas. Então, o costume é uma fonte imediata do direito administrativo. É justamente que a questão exigia esse conhecimento. Só que para você entender, as súmulas como regra, tá? Súmulas. Regras são não vinculantes. Esse é o nome dela. É que quase ninguém usa, né? Vou dar um exemplo para você de súmula não vinculante. 473 do Supremo Tribunal Federal, que a administração pública pode revogar, anular seus próprios atos, revogar por motivos de conveniência e oportunidade e anulá-los por motivos de ilegalidade, respeitados os direitos adquiridos, naturalmente no caso de revogação. Então, olha só que interessante. Isso não obriga a administração pública a obedecer. Por quê? Porque ela é uma súmula não vinculante, ela é uma fonte secundária. Mas a Lei 9784, por exemplo, que trata do processo administrativo federal, obriga no artigo 53. Por que a lei obriga? Tem força cogente? Porque ela é uma fonte imediata. Então, como fonte imediata, tem poder cogente, obrigacional. Como fonte secundária, não tem. Então, é importante a gente saber quais são as fontes imediatas e as fontes secundárias. Vamos voltar lá para a questão para a gente entender a importância disso. Na letra C diz que o costume não constitui fonte do direito administrativo. Errado, né? Porque constitui sim como uma fonte do direito administrativo. Então, quando ele bota aqui não constitui, o item está equivocado, errado. Letra D diz o seguinte: o direito administrativo, dentre outros conceitos, pode ser definido como ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, os agentes e pessoas jurídicas administrativas, que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Perfeito. Isso daí é a resposta. Esse aqui é um dos conceitos do direito administrativo. Então eu tenho o conceito do direito administrativo sob a ótica da administração pública, sentido amplo, sentido restrito. Eu tenho o conceito de direito administrativo sob a ótica de serviço público. Então eu tenho várias acepções para conceituar o direito administrativo. E uma delas é essa daqui. Então, assim que a banca aborda, muitas das vezes ela não define qual é a forma do conceito. Ele não falou qual era a concepção adotada. Mas quando se fala em direito administrativo, é só você pensar o seguinte: o que eu estou estudando no direito administrativo? Ah, estou estudando órgãos, entidades e agentes públicos. Beleza. O que eles fazem? Buscam o interesse público. Mas para ele buscar o interesse público, ele faz o quê? Pratica atos e realiza contratos. Então, toda essa relação administrativa é relação não contenciosa. Então, por isso que é a definição do direito administrativo. Beleza? Então, o gabarito da questão é letra D de dado. Vamos ver o que está errado na letra E? Na letra E diz o seguinte, ó: o direito administrativo visa a regulação das relações jurídicas entre servidores e entre estes e os órgãos da administração, ao passo que o direito privado regula a relação entre órgãos e a sociedade. Olha o que ele está falando. O direito administrativo regula a relação entre servidor e a administração. E o direito privado regula a relação entre órgãos e sociedade? Não. O direito administrativo regula a relação da administração com os servidores e com os administrados, que é a sociedade. Então, por isso que está errado. O direito administrativo abarca toda essa relação. Se há a administração pública envolvida, é direito administrativo. Se eu estou falando de um órgão público envolvido, se eu estou falando de uma entidade envolvida, é direito administrativo. Então, direito administrativo está em toda a relação não contenciosa da administração, seja ela com ela mesma, com outros órgãos, seja ela com um particular. Toda atividade estatal em que a administração pública é uma das partes, tem-se aí a presença do direito administrativo. Perfeito? Então, o gabarito da questão aqui é letra D de dado. Só que você tem que também entender alguns outros conceitos. E eu trouxe para vocês aqui alguns outros conceitos para a gente poder dar uma lapidada nesse conhecimento do que é o direito administrativo. Vem comigo. Diz assim, ó: sistemas administrativos. O contencioso administrativo, também chamado de modelo francês, ou seja, o modelo de jurisdição
administrativa, quando o Tribunal Administrativo decide questões que a administração pública participa, é chamado de contencioso administrativo. Por isso que toda relação da administração que não envolvam a jurisdição, ela é estudada pelo direito administrativo. Se envolver a jurisdição, aí já vai para a questão do modelo inglês. Então vamos lá. Contencioso administrativo, também chamado de modelo francês, determina que há uma repartição da função jurisdicional entre o Poder Judiciário e os tribunais administrativos. Isso aqui não é adotado no Brasil, tá? Não é adotado no Brasil. Por que não é adotado no Brasil, Alexandre? Porque o Poder Judiciário no Brasil ele é uno e indivisível. Então, quando se fala em jurisdição brasileira, é una. Não há hierarquia entre os órgãos do Poder Judiciário. As pessoas se equivocam porque há grau de recurso dos processos e acham que o tribunal que está analisando o recurso é superior àquela fonte aquela que decidiu inicialmente, né? Então, o tribunal aquó é aquele inicial, o tribunal adquem é aquele que você vai recorrer. Então, toda vez que eu estiver falando de jurisdição, só o Poder Judiciário pode fazer aqui no Brasil. E esse é o sistema inglês de jurisdição una, sistema não contencioso. Se ele for contencioso, é o sistema francês. Então, o que eu tenho que saber aqui? Que no Brasil, adota-se o sistema administrativo inglês. Beleza? O que fala o sistema administrativo inglês? De jurisdição una, não contencioso, que é uma característica da contenciosidade do sistema francês. Seguindo. Jurisdição una, também conhecida como modelo inglês, que é aquele adotado no Brasil. Todas as causas, ainda que envolvam interesse da administração, são julgadas pelo Poder Judiciário. Reflete uma das formas de controle existente atualmente na República Federativa do Brasil. No Brasil, o Poder Judiciário tem o monopólio da jurisdição, que impede a adoção do sistema francês. Por quê? Porque no sistema francês, eu tenho o Poder Judiciário decidindo as causas comuns e as demandas que envolvem interesse da administração pelos órgãos administrativos. As decisões proferidas pelo Tribunal Administrativo não podem ser submetidas à apreciação do Poder Judiciário. E o que acontece aqui no Brasil? No Brasil, qualquer decisão administrativa pode ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário desde que provocado. Porque o Poder Judiciário vigora o princípio da inércia, o juiz fica lá quietinho. Se alguém vier provocar, aí nesse momento é que ele vai atuar, porque ele depende da provocação. Diferentemente de um processo administrativo, que vigora o princípio da oficialidade. Então, no Brasil, o sistema inglês não contencioso é o que nós adotamos. Na França, o sistema francês e europeu é o sistema contencioso, denominado de sistema francês. Beleza? Não esqueça isso, porque isso aí pode ser cobrado na sua prova. Vem comigo. Como surgiu o direito administrativo, né, para vocês entenderem? O direito administrativo, ele é um direito mais recente do que o direito constitucional. O direito administrativo é meio que o Flamengo do direito. Você, como assim Flamengo? Eu não sou flamenguista, sou tricolor, tá? O Flamengo surgiu da onde? Do time do Fluminense, não tem essa versão, né? De que foi desfeito, houve uma briga e aí foi formado o time do Clube Regatas de Flamengo lá e foi formado um time de futebol. Então, o que acontece foi mais ou menos assim. O direito administrativo, ele era dentro do direito constitucional. E aí, em determinado momento, a partir do momento do movimento do constitucionalista, ele passa a nascer. Então, vamos ver como é que funciona isso aqui na história, né? Então, você tem aí o direito administrativo como sistema jurídico de normas e princípios. A partir do movimento dos constitucionalistas, no final do século XVIII, surgiu a instituição do Estado de Direito, né? Do Estado de Direito, surgindo aí, portanto, a partir do século XIX, o mundo jurídico acolheu o direito administrativo como novo ramo do direito, desenvolvendo princípios e normas voltados à atuação do Estado. Ou seja, devido à importância do Estado, foi
direcionado e voltado o holofote para ele, tornando-se, portanto, um ramo autônomo dentre as matérias jurídicas. Quando se fala em direito administrativo, o primeiro pensamento que tem que vir à minha cabeça é que é um ramo do direito público. E, por consequência, ele vai envolver sempre situações que haja interesse público. Então, é um conjunto de normas e princípios jurídicos que convivem de forma harmônica, visando sempre o interesse público. Esses princípios que visam o interesse público regem todas as relações entre pessoas, órgãos e também as entidades, todos eles integrantes da estrutura do Estado. Então, como direito administrativo, a gente tem diversos conceitos. Conceitos esses doutrinários. E o que eu vou chamar a atenção para você? Você tem aí o material para poder acompanhar e você vai perceber que eu copiei o conceito de cada autor para que você pudesse ter uma noção. Infelizmente, no direito, a gente tem esse problema, né? Você que não é profissional do direito, que é só passar na prova de concurso, você fala assim, pô, o livro de fulano fala isso, de ciclano fala aquilo outro. E o que eu vou falar? É bem simples. Todos eles falam a mesma coisa de forma diferente. Parece até que eles são alunos que estão combinando uma cola para dar determinada resposta e para o professor não perceber, ele fala de forma diferente. Então isso vai acontecer na sua prova. Qual o lado bom e positivo? Que a sua banca não vai querer saber quem foi o autor que disse aquilo. Isso pouco importa, ele vai conceituar e vai fazer uma pergunta que, se você tiver um conhecimento genérico, você consegue responder. Quer ver só? Vem comigo que eu vou te mostrar. José dos Santos Carvalho Filho, que é um autor, diz o seguinte, ó: o direito administrativo é um conjunto de normas e princípios que, visando sempre o interesse público, rege relações jurídicas entre pessoas e órgãos do Estado e entre este Estado e a coletividade que devem servir. Beleza? Já Maria Silva Zanella de Pietro, terror de muitos candidatos, diz o seguinte: é um ramo do direito público e que tem por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas e administrativas, que integra a administração pública, atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução dos seus fins, que é sempre de natureza pública. Marçal Justen Filho diz que o direito administrativo é o conjunto das normas jurídicas de direito público que disciplinam as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais e à organização e funcionamento das estruturas estatais e não estatais encarregadas de seu empenho. Eli Lopes Meirelles, de forma mais sucinta, diz que o direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, agentes e atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente fins desejados pelo Estado. O que o tio fez com você? Eu peguei e resumi. Você reparou que todos os conceitos de direito administrativo se utilizam dizendo que é uma natureza de direito público, que é um sistema de princípios e normas e que buscam sempre o quê? A função administrativa através de seus órgãos, agentes e pessoas da administração. Então, quando eu chego a essa conclusão desse conceito, eu consigo entender o seguinte, ó. Deixa eu me colocar aqui na tela. Todos esses autores, todos eles, falam a mesma coisa de forma diferente. E eu destaquei isso. Lá no José dos Santos Carvalho Filho, ele fala assim, conjunto de normas e princípios. Beleza? Já a Maria Silva fala assim, ramo do direito público. Marçal Justen fala conjunto de normas jurídicas de direito público. E o Eli Lopes Meirelles diz conjunto de harmônico de princípios jurídicos. É a mesma coisa, só que falar de forma diferente. José dos Santos Carvalho Filho diz que rege a relação entre pessoas e órgãos do Estado. Maria Silva diz que rege a relação dos órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas. Marçal Justen Filho diz que ele desempenha funções estatais e não estatais na estrutura. E Eli Lopes Meirelles diz que regem os órgãos, agentes e atividades públicas. Todos eles falam a mesma coisa. O enfoque e a abordagem que são de formas diferentes, mas todos eles estão falando o mesmo conceito. Então destaquei aí nos conceitos aquilo que é mais comum entre eles, aquilo que se destaca entre eles, e você não precisa decorar nenhum deles. Basta você saber o seguinte, que quando se fala em direito administrativo, é uma natureza de direito público, é o sistema de princípios e normas e que engloba a função administrativa desempenhada pelos órgãos, agentes e entidades da administração. Então, por direito administrativo, o que eu preciso entender? Conjunto de princípios e normas. Posso afirmar que direito administrativo é somente conjunto de princípios? Não.
Posso afirmar que direito administrativo é um conjunto de normas apenas? Não, mas eu posso afirmar que é um conjunto de princípios. Posso afirmar que é um conjunto de normas, o somente que restringe muito, porque são normas e princípios. Aprende um negócio. Tudo no direito administrativo é um princípio. Os fenômenos que você pode não considerar como um princípio, vai aprender que hoje é. Olha só, concurso público é princípio, licitação é princípio, descentralização é princípio, desconcentração é princípio, concentração é princípio. Tudo no direito administrativo é um conjunto de princípios e normas. Então eu tenho esse entendimento na minha cabeça. Tudo é princípio no direito administrativo. Eu tenho que saber se esse princípio se relaciona aos princípios constitucionais, se relaciona com os princípios fundamentais, se relaciona com os princípios não explícitos, né, chamados de implícitos ou reconhecidos, ou se eles são supraprincípios. Aí eu estou falando de subclassificação dentro do conceito e classificação de princípios. Então é só para a gente poder entender que tudo no direito administrativo é princípio. E o direito administrativo preza por quê? Pegar o conjunto de normas e princípios que vai reger a organização administrativa em busca do interesse público. A partir do momento que eu entendo isso, eu entendi o conceito de direito administrativo. E aí eu passo a saber quais são as fontes do direito administrativo, fechando assim o entendimento do primeiro ponto do último programa de inspetor de polícia civil. E assim eu consigo entender e responder as questões. Beleza? Então, para finalizarmos aí, a primeira questão nós temos o seguinte: como ramos do direito, o direito pode ser público ou privado. Lembrando que o direito é uno, só se divide para fins didáticos, tá ok? Direito é uno, apenas para fins didáticos que eu faço a divisão. E esse direito público, por exemplo, o ramo de direito público, eu tenho direito administrativo, que é o que estamos estudando, eu tenho direito constitucional, eu tenho direito tributário, eu tenho direito penal, tenho direito processual, tenho direito processual penal, direito processual do trabalho, processual civil, tudo isso é um ramo de direito público. Já direito privado eu tenho direito civil, tenho direito empresarial, tenho direito do consumidor, tenho direito do trabalho. Alexandre, como é que eu vou saber o que é direito público e o que é direito privado? Toda vez que o Estado tiver um interesse na relação, é direito público. Toda vez que o Estado não tiver interesse, é privado. Então vamos falar. Relação do empregador e empregado, direito do trabalho. O Estado não tem interesse nenhum. Ah, mas ajuizaram a ação e isso foi lá na Justiça do Trabalho. Então é direito processual do trabalho. Por isso que eu coloquei aqui, ó, todo o direito processual é público. Seja ele do trabalho, seja ele penal, seja ele administrativo, seja ele previdenciário, é direito processual, é um ramo do direito público. Beleza? Direito comercial também é um ramo do direito privado, porque envolve as relações particulares. Direito público versus direito privado. Falou em interesse do Estado, as partes não estão niveladas. O poder público pesa a mão, ele tem um poder de decisão. Ele tem uma relação de hierarquia com o administrado. Ele é mais pesado, ele tem a mão pesada. Já no direito privado, as partes estão niveladas. A relação de maior intimidade do direito administrativo é justamente com o direito constitucional, da onde ele surgiu, porque é o direito que dá movimento. O direito constitucional ele é mais estático, o direito administrativo é a vivência, é o dia a dia. Então o direito constitucional alinha as bases e os parâmetros, enquanto que o direito administrativo dá o dinamismo e a funcionalidade da administração. E justamente por ele advir da Constituição Federal, por ele ter uma relação íntima com o direito constitucional, é que estão previstas lá as disposições gerais no artigo 37 e as normas sobre os servidores do artigo 39 ao artigo 41. Então o que a gente tem que entender disso tudo? Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, atualmente a Polícia Civil, ela é Secretaria de Polícia Civil. Antigamente ela ficava embaixo da Secretaria de Segurança Pública e vinha chefia de Polícia Civil. O governador atual do estado do Rio de Janeiro extinguiu a Secretaria de Segurança Pública e transformou a Polícia Civil em Secretaria de Polícia Civil. Por que ele fez isso? Porque essa parte dinâmica, ele entendeu que, estrategicamente falando, é melhor dar autonomia para cada um dos órgãos trabalharem do que ficarem subordinados a um único secretário. Então hoje, quem comanda a Polícia Civil é um delegado de polícia, quem comanda a PM é um coronel PM. Então você traz essa relação de
a autonomia para os órgãos, decisão do governador. Não há impedimento nenhum de, no próximo que entrar, transforma todo mundo em órgão controlado por um órgão maior de Secretaria de Segurança Pública. Tá ok? É somente uma questão administrativa que ele fez. A gente vai falar já já desses fenômenos nas questões após essa daqui. Tranquilo? Então vamos lá. Como fontes do direito, a gente já viu que eu tenho as fontes primárias, que aí eu tenho a legislação de uma forma geral, e a fonte secundária, que se subordina a ela, né? Primeiro eu vou na lei, depois eu vou na fonte secundária. Então eu tenho aí basicamente 3 sentidos de fontes do direito. O sentido material, onde se relaciona com a causa, né, da fonte, né, por causa de que eu estou usando ali. Tem o sentido subjetivo, que é a origem de quem vem, né, foi emanado por quem, por isso que é subjetivo. E o formal, como ele se apresenta à sua exterioridade. Para efeito de concurso, a gente vai usar o sentido formal, que é relativo à sua exterioridade, beleza? Então, nas fontes formais, eu tenho as fontes imediatas, também chamadas de fontes maiores, primárias ou diretas, e eu tenho as fontes secundárias. Como ela é uma fonte primária, a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a lei maior, é fonte primária. As leis, de uma forma geral, lei ordinária, delegada e complementar, é fonte primária, e os atos normativos com força de lei, decretos, resoluções e outros atos normativos. Já como fonte imediata, também chamada de fontes secundárias, menores ou indiretas, são instrumentos acessórios para originar normas devidos a fontes primárias. Então eu tenho a doutrina, que é o entendimento dos estudiosos do direito, eu tenho a jurisprudência, que é o entendimento dos tribunais, e eu tenho os costumes. Lembrando-se que, conforme eu falei para vocês, as súmulas vinculantes, por ter força cogente, elas sobem e passam a ser fonte primária ou imediata, tá ok? Então anote isso aí, que isso é importante. Por terem força cogente, são consideradas fontes primárias. Seguindo. Lei é fonte primária. Doutrina, jurisprudência e costumes são fontes secundárias. Então o direito administrativo tem 4 fontes, perfeito? A legislação de uma forma geral, doutrina, jurisprudência e os costumes. A lei ou norma jurídica em seu sentido amplo é a fonte principal do direito administrativo. Vai desde a Constituição até uma simples ordem de serviço com natureza normativa. Emendas constitucionais, decretos regulamentares, medidas provisórias, todas são consideradas leis. Já a doutrina, que é o entendimento dos estudiosos de direito, é o conjunto de ideias e teses esposadas e defendidas pelos principais doutrinadores. São mestres juristas em direitos. E a jurisprudência são decisões reiteradas no mesmo sentido dos tribunais. Quando é do Poder Judiciário, é uma jurisprudência judicial. Quando é de um Tribunal de Contas, por exemplo, é uma jurisprudência administrativa. E a situação que se tem entendimento aí é da súmula vinculante, que é uma fonte primária. Beleza? Artigo 103-A da Constituição, acrescentado pela emenda 45, traz o seguinte texto: ó, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões de matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão e cancelamento na forma estabelecida em lei. Então nós temos aí, como fonte primária, a legislação e a súmula vinculante. E como fonte secundária, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Vou trazer a distinção para vocês do costume e da praxe administrativa, que é bem confuso isso aí. Costume é o entendimento imposto pela sociedade, são padrões obrigatórios de comportamento. Importante ressaltar que os costumes não têm força jurídica igual à lei, até porque é fonte secundária, enquanto que a lei é fonte o quê? Primária. Costumes contra a lei, ou seja, costumes contrários à lei, não se revestem de obrigatoriedade. Diogo de Figueiredo entende que o costume é uma fonte inorganizada, assim como a praxe. Só que a praxe administrativa, que é adotada por conveniência procedimental dentro dos órgãos e entidades, ele é usado de expedientes, por vezes imaginados, que visam solucionar um caso novo ou cobrir alguma decisão com garantias de forma rotineira. A praxe administrativa não tem valor de fonte de direito administrativo, porém pode ser utilizada como meio hábil para a solução dos casos, desde que não viole alguma regra ou garantia legalmente constituída.
Então, como fonte, a gente tem as organizadas e inorganizadas. Então, isso é importante, beleza? As fontes podem ser organizadas ou inorganizadas. Lei é organizada, por isso que ela tem numeração e ano de promulgação, data. Jurisprudência também é organizada, tem número de promulgação e origem do tribunal. E a doutrina também, através de livros e entendimentos dos estudiosos de direito. Já o costume não tem um livro de costume, né? Então, é uma fonte inorganizada. A praxe administrativa, apesar também de não ser fonte, ela também é inorganizada. Então, você tem a praxe não como fonte e diferente de costume, mas também é uma forma de inorganização de apresentação dos entendimentos. Beleza? Bom, finalizamos aí a explicação do conteúdo da primeira questão. Por que eu gastei bastante tempo para falar sobre ela? Porque é uma questão que aborda desde o conceito de direito administrativo até as fontes. Não é muito comum cair em concurso, mas você viu que o Instituto OCP abordou. Então pode ser que ele aborde também na sua prova. Resumo de tudo, então. Direito administrativo é o conjunto de princípios e normas que regem os órgãos, entidades e agentes em busca do interesse público. Beleza? Tem como fontes primárias e secundárias. Fontes primárias, a legislação de uma forma geral e as súmulas vinculantes. Fontes secundárias, nós temos a doutrina, jurisprudência e os costumes. Pronto. Então a gente demorou esse tempo todo para poder chegarmos a essa conclusão. Beleza? Seguindo. Vamos agora à questão de número 2. Instituto OCP, ano 2018, Agente de Fiscalização Agropecuária. No âmbito da administração pública direta, a reunião da competência de um órgão público para um número menor de órgãos públicos, em razão da extinção daquele órgão, refere-se ao fenômeno da... vamos pegar um exemplo concreto, né, para ficar legal isso daqui, ficar divertido. Vamos lá. Por exemplo, Secretaria de Segurança Pública, beleza? Tinha aqui a Chefia de Polícia Civil e tinha aqui o Comando Geral da Polícia Militar, todos do Rio de Janeiro. Aí abaixo nós temos as delegacias de polícia e abaixo aqui da Polícia Militar nós temos os batalhões, tá? Tem outros órgãos, eu só vou resumir dessa forma. Beleza daí? Todo mundo junto? A partir do momento que eu faço a extinção da Secretaria de Segurança Pública e 2 status de Secretaria da Polícia Civil e 2 status de Secretaria para a Polícia Militar, o que eu faço nesse momento? Se eu estou pegando e distribuindo competências, eu tenho o fenômeno da desconcentração. Se eu estou extinguindo e unificando, eu tenho o fenômeno da concentração. Então olha que bacana que vai acontecer agora. Vou mudar a cor aqui, ó. Se amanhã ou depois vier um governador e extinguir a Secretaria de Polícia Civil, extinguir a Secretaria de Polícia Militar e unificar as competências dentro da Secretaria de Segurança Pública, o nome disso é concentração. Beleza? Então, se ele fizer isso amanhã, vai ser dessa forma. Alexandre, se a gente pegou a situação que o governador atual fez, existia uma Secretaria de Segurança Pública e 2 outros órgãos. Se ele pegar e extinguir a Secretaria de Segurança Pública e criar 2 novos órgãos, ele está desconcentrando. Então, existe o fenômeno da concentração e existe o fenômeno da desconcentração. A concentração, como o próprio nome já diz, significa dizer que eu estou extinguindo um órgão para que esse órgão venha integrar estrutura menor. Ou seja, eu estou diminuindo a estrutura administrativa do Estado. Nesse momento, eu estou concentrando o poder no outro órgão menor. Então, funciona assim, ó. Vamos lá. Quando você tem um órgão e vai criando vários órgãos, eu tenho o fenômeno da desconcentração. Quando eu passo a extinguir, eu faço isso aqui, ó. Então a estrutura agora ficou assim. O que eu fiz? Concentrei. Então o que era competência desse daqui agora passou para esses aqui. Significa dizer o seguinte: quando há uma extinção de órgão e concentração em órgãos maiores, concentração. Se ele pega esses órgãos aqui menores e passa a criar outros órgãos, desconcentração. Agora, para você nunca mais esquecer, toda concentração e desconcentração acontece entre órgãos
dentro de uma mesma entidade. Para ficar mais didático ainda, eu vou dar nomes. Exemplo. Se eu tenho a chefia de polícia civil e o comando geral da polícia militar, são dois órgãos. Dentro do estado do Rio de Janeiro, uma é só entidade. Beleza? Significa dizer que, ao criar um novo órgão aqui, por exemplo, Secretaria de Segurança Pública, eu estou desconcentrando as atividades. Se eu extinguir esses dois órgãos e botar esse aqui para ser competente, eu estou concentrando. Então, quando eu estou extinguindo e unificando, concentração. Quando eu estou criando novos e espalhando a competência, desconcentração. Mas todos esses órgãos acontecem dentro dessa entidade. Isso é fundamental. Então, voltando para a questão, eu tenho o seguinte. No âmbito da administração pública direta, ele está falando que isso aconteceu ou na União, ou no Estado, ou no Distrito Federal, ou no município, dentro dos seus poderes, legislativo, executivo e judiciário. A reunião da competência de um órgão público para um menor número de órgãos públicos, então olha o que ele está falando. Eram vários órgãos, ele pegou e reuniu todas as competências em uma estrutura menor. Ele está concentrando. Volta lá. Em razão da extinção daquele órgão, refere-se ao fenômeno da concentração, letra D. Então, se ele está extinguindo órgãos e está botando nas mãos de menos órgãos, está concentrando. Se ele está criando órgãos, ele está desconcentrando. Qual é a pegadinha e a maldade aí? Quando ele bota aqui a administração direta, ele não está restringindo isso não, tá? Toma cuidado que pode estar acontecendo esse fenômeno aqui, ó. Vem comigo. Vamos supor que o Detran, que é uma autarquia, criou a Diretoria Geral de Pessoal, Diretoria, estou inventando os nomes, tá? Geral de Fiscalização, Diretoria Geral de Pátios. Pronto, inventei 3. Quando o Detran começa a criar novas diretorias, são órgãos dentro de uma pessoa jurídica. Ele está desconcentrando. Se essas diretorias começam a criar superintendências, que são outros órgãos, ela está desconcentrando. Então, o fenômeno da desconcentração e descentralização são fenômenos distintos. A desconcentração presume sempre órgão. E repara uma coisa. Aqui é uma autarquia. Autarquia é entidade, da administração indireta. Então, é possível ocorrer a desconcentração dentro de uma entidade descentralizada? Sim. Então, é possível que ocorra a concentração e desconcentração dentro da administração indireta? Sim. Mas na questão, ele enfatizou que era administração direta. Mas pode ser que na próxima questão ele venha com uma maldade, dizendo que se trata de uma entidade de administração indireta e se é possível a desconcentração. E aí você vai brincar e vai resolver a questão dizendo sim. Se existem órgãos dentro da administração indireta, é porque admite o conceito de desconcentração. E aí eu posso ir até mais longe e brincar com vocês. Posso afirmar então que o nome disso é desconcentração dentro de uma entidade descentralizada? Pode. Desconcentração dentro de uma entidade descentralizada. Porque o Estado do Rio de Janeiro criou a autarquia Detran, descentralizou. E aqui ocorreu a criação de novos órgãos dentro da mesma pessoa. Desconcentração numa entidade descentralizada. Beleza? Vamos lá. Vamos voltar para a questão aqui que a gente vai desenvolvendo os temas, depois a gente volta de novo. Então, o gabarito da questão número 2 chama-se concentração. Por quê? Porque ele está reunindo a competência em órgãos menores. Resumo dos fenômenos da organização administrativa. Se há uma execução de atividade diretamente pela administração, chama-se centralização. Se há uma execução de atividade por meio de distribuição de competências dentro do mesmo órgão, desconcentração. Presume-se também mesma entidade, tá? Mesmo órgão, mesma entidade. Porque se eu passar de uma entidade para outra, não é desconcentração. Execução de atividade por meio de distribuição de competências a pessoas jurídicas externas, ou seja, distintas daquelas, sem relação de hierarquia, descentralização. Extinção de órgãos ou ministérios e concentração dos poderes na mão de um órgão menor, concentração. Então, esses conceitos, vocês não podem se equivocar nem errar. Então, vamos lá, para a gente poder entender isso aqui de uma forma melhor. Beleza? Alexandre, eu decorei
que descentralização é criação de entidades. Desconcentração é criação de órgãos. Beleza, que bom que você decorou, mas você tem que entender. Porque eu posso fazer maldade. E se eu chamar de descentralização hierárquica, é sinônimo de quê? Ferrou, né? E aí você vai entender o seguinte. Centralização é diferente de descentralização? Concentração é diferente de desconcentração? Então aqui a gente tem uma relação de conceitos opostos, beleza? Se eu crio novas entidades para realizar a atividade, é descentralização. Então aqui eu estou falando de uma atuação estatal indireta. Se eu estou centralizando a atividade, eu estou fazendo através da mesma pessoa. Atuação estatal direta. Se eu não estou criando órgão, é um único órgão prestando serviço, concentração. Poderes concentrados em órgãos unitários. Isso aqui é praticamente impossível, né? Nos dias de hoje. Por causa da atividade, muita atividade que os órgãos têm. Desconcentração. Distribuição interna de competências. Alexandre, funciona se eu falar que é descentralização? Na verdade, é a criação de entidades. Então, toda vez que houver criação, né? Pega esse C aqui, ó, criação de entidades, é descentralização. Toda vez que eu pego criação de órgãos, é desconcentração? Funciona. O problema que eu tenho que saber é o seguinte: sempre que houver descentralização, não existe hierarquia. Beleza? Sempre que houver desconcentração, existe hierarquia. Aí me vem um examinador sacana e, ao invés dele ser técnico, ele quer fazer graça e mistura os conceitos. Pega descentralização mais hierarquia. Então, se eu usar a expressão descentralização hierárquica, é sinônimo de quê? Resposta: desconcentração. Porra, Alexandre, mas os caras são escrotos, hein? Sim, por isso que ele é examinador. Se ele fosse legal, ele ia ser amigo. Então, a palavra descentralização, ele usou da língua portuguesa, tirar do centro, transferir, passar para outro, com hierarquia. Quando eu passo para outro com hierarquia, esse nome não está sendo técnico como instituto jurídico, e sim definição da etimologia da palavra. Só que quando ele usa hierárquica, ele só pode ser desconcentração, porque só existe hierarquia se for na desconcentração. Então, se cair na sua prova, você não vai mais errar. Quais são os outros nomes, Alexandre, que eles podem dar? Vamos lá. Se tem hierarquia, eu estou falando de uma verticalidade ou horizontalidade? Verticalidade. Então, se é vertical, existe hierarquia. Isso aqui é chamada de quê, Alexandre? Então, isso aqui é chamada de descentralização hierárquica ou vertical. Quando ele não tem essa relação de hierarquia, ela é chamada de quê? Horizontal. Então, na descentralização administrativa, por não existir hierarquia, ela é horizontal. Já na desconcentração, porque existe hierarquia, ela é o quê? Vertical. Mais uma maldade no coração do examinador. Então veja que a gente começou falando de uma forma simplista e agora a gente vai se aprofundando. Vocês vão vendo que conforme a gente for fazendo questões, cada vez aparece mais aprofundado o tema
e aí você consegue chegar a essa conclusão. Beleza? Vamos devagar, pode ficar tranquilo, que eu vou explicando para vocês e vocês vão relaxando e aprendendo. Aprenda que você nunca mais vai esquecer. O decorar até funciona, mas não vai ser um conhecimento consolidado. Vamos embora? Terceira questão. Diz assim, ó. O contrato de concessão de serviço público firmado entre o Estado e uma pessoa jurídica de direito privado é uma espécie de... Bom, aí ele já começou a misturar os assuntos, né? Ele está falando de concessão de serviço público, portanto ele está falando de uma forma de delegação, que é uma forma de descentralização do Estado, e ele está falando que é uma pessoa jurídica. Então ele está falando o seguinte, ó. Vem cá, vamos entender. Quando ele afirma aí que é um contrato de concessão de serviço público por pessoa jurídica, ele está dizendo o seguinte, ó. A administração direta compreende a estrutura de pessoas jurídicas. Então eu tenho aqui a União, eu tenho aqui os estados, eu tenho aqui o Distrito Federal e tenho aqui os municípios. Beleza? Ah, Alexandre, tu não está escrevendo, tá preguiçoso? Não, tô não. Então vou escrever aqui agora. Beleza? Sabemos também que a União ela tem competência taxativa na Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Federal determinou quais são as competências da União. Já os estados não têm uma competência taxativa. A competência do Estado ela é remanescente. Então eu tenho a União com uma competência taxativa. Eu tenho o Estado com uma competência remanescente. Né? Eu tenho o Distrito Federal como um ente anômalo, assim como o município. Por quê? Porque o município tem a competência de interesse local. O Distrito Federal, ele tem as duas competências, a do Estado e a do município. Então ele tem a competência remanescente atuando como Estado e tem a competência local atuando como município na mesma pessoa. Tanto é que ele é entendido e chamado de entes anômalos. Quem são os entes anômalos? O Distrito Federal mais o município. Esses dois são considerados entes anômalos. Por que eles são anômalos? Porque possuem características próprias que distinguem dos demais entes. Então aqui há uma simetria. Aqui há uma assimetria. Beleza? São assimétricos. Sabemos que, como órgãos integrantes da estrutura de administração direta, eu tenho o poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Alexandre, tem que ser nessa ordem? Tem. A Constituição determina que seja nessa ordem. Ah, mas eu sempre mudei. Problema, agora você vai ter que parar de mudar. Legislativo, função de legislar, executivo, administrar, poder judiciário, julgar. Legislativo, passado, executivo, presente, judiciário, futuro. O executivo só faz aquilo que é embasado por lei, somente que a lei autoriza. Então o legislativo foi no passado, ele fez a lei. Hoje, no presente, eu uso a lei. Se eu cometer uma arbitrariedade, no futuro vai ser corrigido. O Estado, como é simétrico, tem os mesmos três poderes. Legislativo, executivo e judiciário. O Distrito Federal já não tem. Ele é assimétrico. Então ele tem o poder legislativo e tem o poder executivo. Mas ele não tem o poder judiciário. O município também tem o poder legislativo e tem o poder executivo. Mas não tem o poder judiciário. Justamente porque ele tem uma relação de quê? Em relação aos estados e à União, eles são assimétricos. Então a União com o Estado tem uma simetria. O Estado com o Distrito Federal e com o município, eles têm uma relação assimétricas. E isso a gente não pode errar. Essa estrutura toda é chamada de administração direta. Quando o Estado atua através dessa entidade diretamente, nós temos o fenômeno da centralização. Quando o Estado não atua diretamente, mas sim
indiretamente significa dizer que ele vai atuar de forma indireta. Aí ele começa a criar outras pessoas. Se essas pessoas são integrantes da administração, é a administração indireta. Aí o que ele faz? Ele cria uma autarquia, ele cria uma fundação pública, cria uma empresa pública, cria uma sociedade de economia mista. Beleza? E aí, a partir desse momento, qualquer uma dessas pessoas pode criar qualquer pessoa. Então, qualquer entidade da administração direta pode criar uma entidade de administração indireta. Nesse momento que eles criam, ocorre o fenômeno da descentralização. Só que cuidado! Autarquia é entidade, fundação pública é entidade, empresa pública é entidade, sociedade de economia mista é entidade. Só que são entidades distintas da União, do Estado, do Distrito Federal e do município. Por quê? Porque essas entidades aqui, todas elas da administração direta, são entidades políticas. Enquanto que essas outras entidades aqui são entidades o quê? Administrativas. O que você quer dizer, Alexandre? Que essa entidade política, União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, elas possuem autonomia política, capacidade de autolegislação, capacidade de auto-organização, capacidade de auto-administração, porque elas são entidades políticas, possuem autonomia política. Já essas outras aqui não têm. Autarquia, empresa pública, sociedade, economia mista e fundação não tem capacidade de autolegislação, não tem capacidade de auto-organização. Depende tudo das entidades políticas. Por isso que, apesar de ambas serem chamadas de entidades, essas são entidades políticas e essas são entidades administrativas. Portanto, há uma diferença bem grande das entidades. Mas o que elas têm em comum, então, Alexandre? Ambas são entidades. Só que uma possui autonomia política e administrativa e a outra só possui autonomia administrativa. Então, no momento em que eu presto serviço através da minha própria entidade, ocorre a centralização. No momento que eu presto meu serviço através de outra entidade, ocorre a descentralização. Só que nem sempre a atuação do Estado vai ser através de entidades administrativas. Às vezes, eles vão prestar através de outras pessoas jurídicas. E essas outras pessoas jurídicas não integrantes da administração pública não são entidades administrativas. São particulares em colaboração. Então, aqui eu estou falando das concessionárias. Eu estou falando das permissionárias. E estou falando das autorizatárias. São pessoas jurídicas não integrantes da administração indireta. Mas por serem pessoas, é o fenômeno da descentralização. E é uma descentralização administrativa. E, Alexandre, agora eu não entendi, ficou estranho. Vou te ajudar. Quando eles criam entidades da administração indireta, o nome é descentralização administrativa. Quando eles criam, ou melhor, quando eles transferem para outras pessoas que não integram a administração indireta, também é descentralização administrativa. Só que essas aqui são chamadas descentralização administrativa por colaboração. Enquanto que essas aqui são chamadas de descentralização administrativa por outorga, também chamada por serviços, ou técnica, ou funcional. Então, nós temos a diferença das descentralizações. E é sobre isso que nós vamos falar.
Volta aí na questão. O contrato de concessão de serviço público, então ele está falando de uma concessionária, vou botar aqui em vermelho para ficar melhor. Está falando de uma concessionária, firmado entre o Estado, ele está falando de uma entidade de administração direta, e uma pessoa jurídica de direito privado, ele está falando de um particular. É espécie de concentração não pode ser, porque não é órgão. Centralização não é, porque ele não está prestando pela entidade, pelo contrário, ele está passando para outra entidade. Descentralização por serviço, opa, vamos analisar. E desconcentração não pode ser. Então a gente tem duas possibilidades aqui, ó. Letra A e letra D. Aí eu tenho que saber o que é descentralização por colaboração e o que é descentralização por serviço. Quando é uma entidade dessa aqui, é descentralização por serviço. Quando é um particular, é descentralização por colaboração. Porque é o particular colaborando com o Estado. Por isso que é por colaboração. Como ele fala concessão, volta aí na questão. Ele fala aqui concessão, ó, concessão, significa dizer que ele está falando de concessionária. Então, por colaboração. Se ele estivesse falando de uma pessoa integrante de administração indireta, aí seria por outorga ou por serviços, que é o outro nome. Beleza? Então, o gabarito da questão, letra A. Descentralização por colaboração. Então, você tem aí duas descentralizações, basicamente. A descentralização política e a descentralização administrativa. Beleza? A descentralização política se dá do próprio texto constitucional. A partir do momento que a competência da União é taxativa, do Estado é remanescente, do Distrito Federal é a mesma competência do Estado e do município, e a do município é local, eu determino a competência de cada um desses no texto constitucional. Então, a República Federativa do Brasil, que adota a federação, e é uma federação anômala também, qualquer lugar do mundo, você tem o Estado Federal. Estados Unidos, por exemplo, né? Que os estados são federativos, ou seja, os estados têm autonomia política. No Brasil, o município também tem. É mó doideira, porque é bifederal. Você tem estadual e municipal. E aí acontece o inferno aí na época de pandemia, né, filhão? Município proíbe de ir na praia, tá fugindo a competência dele. O governador proíbe transportes interestaduais, tá fugindo da competência dele. Não pode, pô. Cada um tem a sua competência. Perfeito? Por quê? Porque nós estamos falando de federação. Só que nos Estados Unidos o negócio é mais embaixo. Tem estado que é determinado crime uma coisa, o outro não é. Tem estado que é pena de morte, o outro não é. Então por isso que a gente vê essa confusão toda aí, né? Governador de Nova York brigando e falando que vai obedecer o Trump. E realmente ele vai, ele pode, porque é diferente lá. Lá faz mesmo. Aqui no Brasil não, já tem algumas coisas que são dependentes, né? Não é completamente independente assim não. Não é igual os Estados Unidos da América, que é a República Federativa do Brasil, do sistema que a gente tem de federação. Então é um pouco diferente isso daí. A federação dá autonomia administrativa e política para cada ente. Quem são os entes, Alexandre? São esses aí, ó. União, Estado, Distrito Federal e município. Então, quando a Constituição determinou a competência de cada um desses, chama-se descentralização política, que é diferente de descentralização administrativa. Cuidado, hein? Cuidado que na sua prova eles podem fazer essa maldade. São situações diferentes. A descentralização administrativa pode ocorrer de três formas. Descentralização territorial geográfica, que eu ainda não falei, é uma terceira, a gente vai falar. Descentralização técnica funcional por serviços, que se dá mediante outorga, que é quando ele cria uma entidade de administração indireta. E descentralização por colaboração ou delegação, quando ele passa por particular determinado serviço ou atividade. Então nós temos aí, na descentralização por serviço, também chamado de outorga, o Estado cria uma pessoa jurídica e ela transfere determinado serviço. Vou botar transfere porque tem autores que dizem que transfere titularidade e execução e outros dizem que transfere somente a execução. Não importa, esse serviço é prestado por essa pessoa. A outorga pressupõe obrigatoriamente a edição de uma lei, que a partir do momento que ela faz a instituição ou autorização da entidade, como por exemplo uma autarquia, ou autoriza a criação de uma empresa pública, sociedade como mista e fundação pública, ela passe para ela aquela incumbência. Nesse momento ocorreu o que se chama de descentralização. Esse prazo de outorga, e a outorga porque é mediante lei, ele é indeterminado. Ou seja, enquanto a entidade estiver subsistindo,
está transferida aquela incumbência. Então ocorre a transferência da própria titularidade, segundo alguns autores. Dessa pessoa administrativa, por exemplo, da União, quando ela cria, um exemplo que eu vou dar aqui, o IBAMA. Então, o IBAMA é a autarquia e a União é uma entidade. Quando a União criou o IBAMA, ela descentralizou. Como? Chamado descentralização administrativa por serviço outorga. A retomada do serviço pela pessoa jurídica sempre vai exigir uma lei. Sendo ela total, vou ter que extinguir a pessoa. Mas nem sempre é total. Vou te dar um exemplo concreto. INSS é uma autarquia. A União pegou do INSS a parte de fiscalização da Previdência e colocou dentro da Receita Federal do Brasil. Foi só parcial a competência que ele tirou. Continuou subsistindo, ainda existe INSS. Se ele tivesse pego, inclusive, a parte de gestão, tinha que extinguir o INSS. Beleza? Então tem exemplos concretos que eu posso te exigir, inclusive, em prova. E o controle exercido pelo ente político é um controle mínimo, porque não há relação de subordinação, né? Há uma vinculação, submetendo-se ao controle finalístico, tá ok? Que está dentro do entendimento de supervisão ministerial, ou também chamado de tutela administrativa. Já na descentralização por colaboração por delegação, que é diferente da anterior, o Estado transfere a execução por um contrato ou por um ato. Se for contrato, é por uma concessão ou permissão de serviço público. Se for por um ato, é a autorização de serviço público. Ele transfere a execução e não a titularidade. A entidade, ou melhor, a pessoa jurídica que recebe a incumbência, age em nome próprio por sua conta e risco, mas sempre sob a fiscalização estatal. O prazo de delegação por se tratar de um contrato é sempre determinado, enquanto que por ato não exige a determinação, porque é manifestação lateral e ela pode ser a qualquer momento retomada, em razão da sua precariedade. Ou seja, ela é discricionária. A qualquer momento pode haver a revogação. Então, como ocorre meramente a transferência da execução, posso tomar a qualquer momento. Esse controle pelo poder delegante é um controle amplo, porém limitador. Nunca vai existir hierarquia quando eu falar em descentralização. Porque se eu falar que é descentralização hierárquica, vira desconcentração, deixa de ser descentralização administrativa entre o poder delegante e a delegatária de serviço público. Descentralização territorial geográfica, que é o que eu não tinha falado, é quando se cria um território federal, chamada de autarquia territorial geográfica. Essa autarquia tem personalidade jurídica de direito público, capacidade de alta administração, tem uma delimitação geográfica, ou seja, determinada ali aquela área de atuação, e a capacidade administrativa genérica, a atuação em diversas áreas de serviço público, sujeição ao controle pelo poder central. Então, no Brasil atualmente não tem nenhum território. Por isso que a gente não consegue visualizar hoje na prática, né? Todos os territórios foram extintos. Mas toda vez que eu crio um território, decorre do fenômeno da descentralização administrativa, territorial ou geográfica. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão de número 4. Diz o seguinte: a descentralização de serviços na administração pública pode ocorrer por outorga ou por delegação. Assinale a alternativa que apresenta algumas características de descentralização por outorga. Então ele está falando que tipo de descentralização aí por outorga? Ele está falando que é quando eu crio uma entidade de administração indireta. Então eu criei uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Vamos lá ver. Opção A. Transferência por contrato ou ato unilateral do Estado é transferido por ato administrativo que pode ser revogado e traz presunção de transitoriedade, logo por prazo certo. Errado? Porque se ele está falando de descentralização por outorga, é por lei e não por contrato ou ato, e o prazo é indeterminado. Então não pode ser letra A. Letra B. Transferência a uma entidade criada pelo Estado é transferido por lei e só por lei pode ser retirado ou modificado, e traz uma presunção de definitividade, logo por tempo indeterminado. Beleza. Essa aí está certinha, né? Conceito de descentralização por outorga está dentro das características. Por que não pode ser a letra C? Transferência por acordo político-administrativo.
é transferida a manifestação de vontade do governante e traz presunção de dependência de interesses, logo sujeito a modificações. Não. Se há uma transferência por descentralização e por lei, ela transfere toda a atribuição para aquela entidade. Letra D. Transferência é um grupo de interesse do Estado. É transferido conforme o acordo entre as partes envolvidas e traz a presunção de reciprocidade. Logo, conforme a duração dos benefícios. Também não. Transferência por simplificação e aceleração de serviços. É transferido sob a responsabilidade de prestação ao usuário e traz uma presunção de efetividade. Logo, depende de resultados. Também não. Isso daqui não é nenhum contrato de gestão. Nós estamos falando de transferência por lei. Toda vez que falar em outorga, é mediante lei. Então, a única resposta possível da questão de número 4 é a letra B de bola. Questão de número 5. Assinale a alternativa que apresenta uma das características da administração pública indireta. Então, ele está falando das autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Opção A. Administrativamente dependente do governo. Não, eu não posso afirmar que todas essas são dependentes do governo. Exemplo, Petrobras. Depende nada do governo, pelo contrário, dá dinheiro para o governo. B. Administrativa e organizacionalmente vinculada. Quando ele bota aqui, ó, organizacionalmente e administrativamente vinculada, tá errada, porque ela tem autonomia administrativa. A organização é dependente, mas a administrativa não. Administrada pelo chefe do Poder Executivo. Estatal. Não. Tem lá a presidência, pô. Presidente da Petrobras. Administrativamente e financeiramente autônoma. Legal. É essa aí. Administra serviços do Estado para a comunidade. Não. Então, olha só que bacana. A opção possível aqui vai ser essa. Olha por quê. Eu disse para você que a diferença básica entre as entidades políticas e as entidades administrativas são capacidade de auto-organização, capacidade de auto-legislação, capacidade de auto-administração e gestão. Né? Auto-organização, auto-legislação, auto-administração. São capacidades políticas que essas entidades aqui têm e essas entidades aqui não têm. Elas dependem dessas aqui para poder ter a sua independência funcional do ponto de vista administrativo, e a expressão que ele usa aqui é financeira. A administrativa e financeira, autônoma, mas não a capacidade de se auto-legislar, auto-organizar e auto-administrar. Ele depende sempre da administração pública. Se ele quiser fazer uma alteração de organização, ele vai depender da administração. Beleza? Porque ele não tem capacidade de auto-legislar. Ele não pode fazer isso daqui. Ele depende dessa vontade e de manifestação do poder público. Beleza? Vamos lá. Seguindo. Questão de número 6. Assinale a alternativa incorreta. Ele quer errada, hein? Que preconiza o direito administrativo sobre a organização administrativa. Opção A. Órgão público pode ser definido como pessoa jurídica de natureza pública. Já parei por aqui, né? Porque órgão público não é pessoa nem tem personalidade jurídica própria. Então, na letra A, já é o gabarito que está errado. Já foi logo de cara. Por quê? O que a gente tem que entender aqui? Toda vez que eu falar de entidade, vou até botar aqui, ó. Toda vez que eu falar de entidade, eu vou falar que é uma pessoa jurídica, vou falar que ela tem personalidade jurídica e vou falar que ela tem patrimônio próprio. Beleza? Por isso que o nome dela é entidade. Toda vez que eu falar de órgão, não é pessoa jurídica. Eu posso chamar de centro de competência, unidade de atuação, problema. Então, eu vou chamar de unidade administrativa, posso chamar, mas pessoa não. Não tem personalidade jurídica, ou seja, não pode
ter direitos e obrigações no mundo jurídico. E ela também não tem patrimônio próprio. Se eu perguntar para você, qual é a principal diferença entre uma entidade e um órgão, é que a entidade tem personalidade jurídica e o órgão não tem. O órgão não pode ter personalidade jurídica. Beleza? Então, voltando para a questão. A que está errada já é de cara a letra A. Letra B. As secretarias de Estado são órgãos públicos que integram a administração direta. Tá certo. Secretaria de Estado é um órgão do Poder Executivo integrante da entidade estatal direta. C. As áreas em que poderão atuar as fundações públicas são definidas por lei complementar. Certo também. Isso aqui está lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. D. As empresas públicas e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Certo. A única pessoa jurídica de direito público prevista na legislação é a autarquia. As demais são de direito privado. As fundações autárquicas também são de direito público, mas ela não tem definição e conceitual na lei. A gente vai falar aqui já já sobre isso, eu vou te mostrar a fundamentação. Letra E. O ministério criado no âmbito da União, então ele falou de órgão, né? É um órgão sem personalidade jurídica própria, sendo componente de administração direta. Perfeito. Então a única opção que está errada é letra A. Sobre esses conceitos que a gente tem de órgão e entidade, a gente vai falar já já. Questão de número 7. Dentro da organização da administração pública, pode-se conceituar o processo de desconcentração como? Então ele quer saber da desconcentração. Opção A. A distribuição de competências entre órgãos dentro da mesma pessoa jurídica, a fim de permitir o mais adequado e racional desempenho das atividades estatais. Olha que bacana. Distribuição de competências entre órgãos dentro da mesma pessoa. Tá bonitinho esse conceito, né? Por isso que se chama de distribuição interna. Perfeita opção aí, a questão. Letra B. Fenômeno inerente à administração indireta, que consiste na criação de entidades. Falou a criação de entidades é descentralização e não desconcentração. Desconcentração, lembra? O Czinho aqui e o O. Czinho e O, criação de órgãos. Se é a criação de entidades, é o Czinho e o E, né? Descentralização. Inclusive tem até uma situação que é a seguinte, ó. Quando eu comparo as palavras descentralização e desconcentração, a primeira letra que mostra a distinção é a seguinte, ó. Descentralização, desconcentração. Qual é a primeira letra que altera? Ó, igual, 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 igual. Opa, letra E e letra O. Criação de entidade, criação de órgão. Pronto. Esse é o macetinho que você não erra mais. Beleza? C. Prestação de serviço ao poder público por meio de contrato de gestão ou termo de parceria com empresas do setor privado. Se ele está falando isso daqui, isso é uma forma de descentralização, porque é outra pessoa, não é órgão. D. Transferência de poderes e atribuições para um sujeito distinto e autônomo do ente federativo criador. De novo, se é sujeito, é pessoa. Descentralização. Letra E. Ato de criação de pessoas jurídicas, meramente administrativas, sem característica de ente político. Descentralização. Então ele sempre tenta te confundir o conceito de descentralização com o conceito de desconcentração. E é isso que você não pode deixar acontecer. Beleza? Vamos lá, seguindo. Questão de número 8. A questão de número 8, ele exige o seguinte conhecimento. Ele traz um conceito e quer saber se você sabe definir o que é esse conceito. Pessoa jurídica de direito privado. Falou direito privado, eu já posso de cara excluir autarquia. Beleza? Alexandre, consórcio público posso excluir sempre? Não, porque o consórcio público ele pode ter algumas naturezas. Mas, regra geral, eu posso falar que o consórcio público também pode ser direito público. Então já abriu um precedente. Então já posso até riscar ele também. Bom, sobraram 3, né? Integrante de administração pública indireta, instituída pelo poder público mediante autorização de lei específica. Então ele está remetendo lá para o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Beleza?
sob qualquer forma jurídica e com capital exclusivamente público. Matou aqui. Se ela está falando que é qualquer forma jurídica e capital, é uma sociedade empresarial, então já tirei a fundação. Sobrou só sociedade de economia mista e empresa pública. Se é exclusivamente público, o capital é 100% público e não misto. Então só pode ser letra C, empresa pública. Alexandre, onde que está esse conceito? E aí agora começa a sua saga. Atualmente, existe a Lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto das Pessoas Jurídicas de Administração Indireta, das Empresas Públicas, Sociedade de Economia e suas subsidiárias, que traz esse conceito nos artigos 3º e 4º de empresa pública e sociedade de economia mista. E eu separei aqui para você esse conceito. Olha o que diz lá no artigo 3º, ó. Empresa pública é entidade dotada de personalidade jurídica e direito privado, com criação autorizada por lei e patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, Distrito Federal e pelos municípios. Repare que esse conceito aqui, que ele ainda colocou nessa questão, né, já estava em vigor a Lei 13.303 de 2016, mas ele, no entanto, insistiu em cobrar o que está no Decreto-Lei 200/67. Então, cuidado que eles podem cobrar ainda o texto passado, tá? O conceito antigo de empresa pública, você tem em 2 dispositivos, tá? Eu vou mostrar logo o outro aqui, ó. Ou você tem lá no artigo 77, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 89, porque o seu concurso é estadual. Ou você tem lá no Decreto-Lei 200/67. Lá no artigo 5º, você encontra o conceito de todas essas entidades: autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Então eu tenho que entender o seguinte: onde que é melhor eu pegar o conceito de forma mais técnica e atual? Lei 13.303, o conceito de empresa pública e sociedade de economia mista. Já o conceito de autarquia e fundação, Decreto-Lei 200/67. Só que eu estou fazendo um concurso para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, cara. Você me recomenda o quê? A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de 89, tem lá. Só tem um problema: o Instituto OCP não é uma banca do Rio. Eles não conhecem a legislação estadual, então eles não vão cobrar. Então o que você me recomenda? Decreto-Lei 200/67 e Lei 13.303. Decreto-Lei 200/67, conceito de autarquia e fundação. Lei 13.303, conceito de empresa pública, sociedade de economia mista. Só que eu já facilitei isso para você e coloquei aqui, ó. Conceito de empresa pública e sociedade de economia mista pela nova legislação está aqui. E o conceito de autarquia e de fundação pública pelo Decreto-Lei 200/67 também está aqui. Então no seu material você já tem. E ainda trouxe de lambuja o conceito de consórcio público Maria Silva Zanella de Petro, que é acordo de vontade entre 2 ou mais pessoas jurídicas públicas, de direito público, de mesma natureza e mesmo nível de governo, ou entidade de administração indireta para a consecução de objetivos comuns. A partir do momento que o consórcio público é direito público, ele passa a integrar-se às administrações indiretas de cada um dos entes participantes do consórcio público. Só que isso a gente vai falar um pouco mais à frente, se for objeto do nosso edital. Se não for, a gente vai passar batido porque não interessa muito. Mas é importante saber só esse conceito básico aqui. Beleza? Vamos lá, seguindo. Questão de número 9. São organizações de serviços autônomos. Serviços autônomos. Criado por lei para executar a atividade típica da administração pública, que requerem gestão administrativa e financeira descentralizada. O enunciado refere-se a... Agora é o seguinte, vamos tentar entender. A questão tentou ser escrota contigo. Eles não falaram se ela era direito público ou privado. Você repara aí que não falaram nada. Só botou serviço autônomo. Esse conceito de serviço autônomo é o mesmo conceito que está lá no artigo 5º, beleza? Inciso 1 do Decreto-Lei 200/67, que está na página anterior. Olha só, serviço autônomo criado por lei, personalidade jurídica, patrimônio e receita própria, executar atividades típicas da administração. Então, por si só ali, se eu soubesse esse conceito, já respondia a letra C, autarquia. Por quê? Ele não disse que era direito público, mas ele chamou de serviço autônomo. Toda vez que chamar de serviço autônomo, é autarquia. Alexandre, quais são os outros nomes que eu posso dar? Vamos lá. Ele pode chamar de serviço personalizado, é o outro nome, beleza?
Ele pode chamar de serviço personificado. Bom, se eu estou falando de pessoas de direito público, então essas aqui eu vou riscar, porque elas são direito privado. A fundação, sim, pode ser direito público ou privado. Alexandre, quando ele quer falar de fundação, ele vai falar de quem? Ele vai chamar de patrimônio. Então, chamou serviço é autarquia. Chamou patrimônio é fundação. Esse patrimônio pode ser chamado de patrimônio personalizado ou patrimônio personificado. Pô, Alexandre, mas é igualzinho de cima? Sim. A diferença é que aqui ele chama de serviço e aqui ele chama de patrimônio. Então, toda vez que ele falar de autarquia, ele chama de serviço. Beleza? Volta para lá. Chama de autarquia. Toda vez que ele falar de patrimônio, ele chama de fundação. Então, você não vai errar, porque serviço é diferente de patrimônio. Como assim, Alexandre? Me ajuda aí que eu estou com dificuldade. Fiocruz, uma fundação pública. O que tem na Fiocruz? Um monte de laboratório, um monte de animal para pesquisa, né? Descobrir vacinas. Vai que eles descobrem a vacina da Covid aí. Então, lá naquele laboratório tem um monte de quê? Patrimônio, bens e direitos que eles usam para uma finalidade de pesquisa. Então, por isso que é patrimônio. E autarquia? Vamos pegar, pô. Uma agência reguladora, por exemplo, presta o quê? Serviço de fiscalização. O IBAMA presta o quê? Serviço de fiscalização. INSS presta o quê? Serviço de contribuição previdenciária, gestão do RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Ah, então entendi. Toda vez que for serviço é autarquia. Toda vez que for um patrimônio para uma finalidade, é uma fundação. Sim. Então, serviço autônomo, serviço personalizado, serviço personificado, autarquia. Patrimônio personalizado, patrimônio personificado, fundação pública. Vamos lá. Questãozinha número 10, para a gente encerrar esse primeiro bloco aí, esse primeiro ponto. Assinale a alternativa incorreta, ele quer errada, acerca da organização administrativa. Opção A. Autarquias são pessoas jurídicas de direito público criada por lei específica, que desenvolve atividade típica de Estado, com liberdade para agir nos limites administrativos de lei específica que criou. O Detran é um exemplo de autarquia. Beleza, tá certinho, mas ele quer errado. B. Agências reguladoras são espécies de autarquia com o objetivo de fiscalizar, regular e normatizar a prestação de serviço público, sendo seus dirigentes nomeados pelo Presidente da República após aprovação prévia do Senado Federal. Perfeito? Então, só para complementar, eles têm mandato fixo também. Beleza? C. A sociedade de economia mista possui capital público e privado, tendo como requisito a maioria do capital societário que pertence ao poder público. Opa! Isso aqui ia pegar uma galera aí com falta de atenção. Não é a maioria do capital societário, é a maioria do capital votante. Capital votante são as ações ordinárias, não são as ações preferenciais. Então olha que pegadinha escrota que o cara fez aqui, né? Vamos supor que uma empresa, uma sociedade de economia mista, uma estatal, né, tenha 10 mil ações, beleza? Sendo 2 mil ações ordinárias e 8 mil ações preferenciais. Eles colocaram 1.100 ações na mão do poder público, beleza? E as outras 8.900 ele botou no mercado. A maioria da ação está no privado. Só que o poder público só tem 1.100, só que 1.100 é a maioria das 2.000. Então, é a maioria do capital votante. A opção que está errada é essa aí. Olha que questão interessante que a OCP fez. Ah, tia, mas o cargo é de procurador, né? Beleza, mas ele pode vir perguntando para você. O gabarito aí é a letra C. Por que é a letra C? Porque é a maioria do capital votante. E, Alexandre, quanto que é a maioria? 51%? Não. É a metade desse capital votante mais uma ação. Como assim? Volta aqui comigo. Quanto que é a maioria de 2.000? Né? Maioria de 2.000. Se eu estou dividindo por 2, eu quero ter a maioria com um deles. 1.000 para cada lado é metade. Então, como a ação é 1.001, não 1.100. 1.001 ações já tem maioria. Então, é a metade, 1.000 mais uma ação. 1.001 ações. Eu já tenho a maioria. Letra D.
Quando o Estado institui pessoa jurídica sob a forma de fundação, ele pode atribuir a ela o regime jurídico de direito público ou direito privado. Se escolhido o regime de direito público, terá ela a natureza de autarquia e será denominada autarquia fundacional. Perfeito. Ou fundação autárquica, pode ser chamada assim também. E letra E, podem participar do capital de uma empresa pública os entes da administração indireta, ainda que possuam personalidade jurídica de direito privado, uma vez que o fundamental é o capital se manter integralmente público. Pode sim, e esse conceito você encontra lá no artigo 3º, parágrafo único da Lei 13.303 de 2016. Beleza? Bom, então a gente encerrou aqui nessa última questão. Espero que vocês tenham acertado. Olha só, presta atenção. Nesse primeiro bloco desse projeto da mentoria, a gente corrigiu questões específicas de direito administrativo, de conceito, princípios e fontes, e de organização administrativa. Para entender a base, agora a gente tem que se aprofundar nesses temas e será os assuntos dos próximos simulados, até a gente estar com esse assunto consolidado e esse entendimento fortificado. Beleza? Então, só para se manter ativo e a gente entender como vai funcionar. Então, até logo, até o próximo.